Olá! Eu voltei para mais esse nosso momento juntos, para mais essa partilha sobre aquilo que nós encontramos na nossa interioridade. É com muito amor que eu venho até você, te ajudar a fazer essa viagem no seu interior, te ajudar a identificar algumas dificuldades, alguns defeitos que apenas encobrem uma beleza inestimável, encobrem dons, capacidades, potências, competências. Uma pessoa belíssima, uma pessoa bondosíssima, uma pessoa amabilíssima. Isso eu te dou certeza absoluta. E hoje eu quero falar sobre alguns vícios da nossa personalidade. Eu não estou aqui para achar defeitos, para colocar defeitos, para apontar problemas. Não, eu quero colocar uma luz sobre algumas dificuldades da nossa personalidade, da nossa natureza humana, dos defeitos que a nossa natureza humana está propensa. Então, eu quero trazer justamente luz sobre essas questões. Nós todos, isso faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. E está no nosso DNA uma capacidade de sobrevivência, uma capacidade de proteção. Então é uma tendência de sempre pensar em nós, uma tendência a me proteger, a cuidar de mim, a salvar a minha vida, a sair de algum perigo. Então é algo do instinto humano. E aí tem algumas tendências do nosso instinto que nós carregamos, que nós temos um pezinho em algumas coisas que criaram uma certa desordem em nós. E aí que eu trago que são esses vícios de personalidade. O que são vícios, né? Os vícios são hábitos. Nós habituamos a ter uma certa postura, uma certa atitude, uma certa forma de falar, uma certa forma de nos comunicarmos, uma certa forma de conviver, sabe? Então vícios são hábitos. E aqui eu quero falar de hábitos negativos. Virtudes são hábitos também positivos, de coisas boas, de atitudes boas. Mas nós temos hábitos que se tornam vícios. E quais são esses hábitos que às vezes passam, né, desapercebidos de nós? E que faz parte da nossa natureza humana. Todos nós temos uma tendência à vaidade, ao orgulho, ao amor próprio, deixa eu ver, eu tenho um livro aqui que tem uma lista de 100 vícios. Eu vou falar de alguns e que depois eu posso também falar dele no final, no último dia que eu falei que traria algumas dicas, não é? A soberba, a ira, vanglória,
E são tantos, são muitos, são 100, eu quero colocar alguns aqui, né? A inveja, a vingança, a calúnia. Então, inveja, calúnia, vingança, sarcasmo. Eu colocaria dentro desses 100 vícios, eu acredito, vingança e sarcasmo. Eu colocaria esses como os mais comuns. Exatamente esses. E por que nós precisamos ser vaidosos? Por que vem uma vaidade, uma necessidade de nos engrandecer por uma imagem, por um título, por um cargo, por uma beleza física, pela uma beleza de alguma parte do corpo, vaidade por algumas questões materiais, vaidade por, enfim, por algum posto, vaidade por algo que conquistou. E aí a pessoa, ela coloca como se a importância dela está aqui, no cargo que ela ocupa, a importância dela está no título que ela tem, a importância dela está na casa que ela tem, no corpo que ela tem. Entendem? Que ela delega para alguma característica o valor dela. Então, ela se envaidece da imagem dela, daquilo que ela carrega, mas como se fosse um adorno, como se fosse um enfeite dela, compreende? Então, todas essas coisas que eu falei é o enfeite da pessoa. Qual é o enfeite dessa pessoa? O carro, a casa, o título, o cargo que ela ocupa, o papel que ela desempenha, a missão que ela tem na igreja. Então, são os adornos dela. E ela vive disso e ela se envaidece disto. E isto é algo que nos atrapalha demais para entrar no céu. Depois eu vou falar sobre isso num outro momento. O orgulho. É muito parecido com a vaidade, né? O orgulho é quando a pessoa ela tem um certo egoísmo. Ela tem uma dificuldade de reconhecer o outro, de olhar para o outro. Ela é melhor que o outro. Ela olha o outro de cima. Ela se orgulha de si mesma. O orgulho e o amor próprio, eu diria que andam juntos. O amor próprio é quando a pessoa busca a si mesma. Quando a pessoa busca pensa em si demais. Aqui eu percebo que há uma confusão muito grande na questão do amor próprio e hoje se fala tanto do amor próprio. Aqui eu estou partindo de algumas, pensando que a maioria de todos nós já estamos com algumas questões trabalhadas. Deixa eu dar um exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, algumas pessoas que já me escutaram, eu dei esse exemplo, ele é um pouco pesado, mas as pessoas
se confundem muito nessa questão do amor próprio. Tem um lugar dele. E o que hoje você vê? A gente abre a internet, abre as redes sociais, está lá, amor próprio, ame-se, pense em você primeiro, você é mais importante que tudo. E aí isso vai gerando um certo vazio, vai colocando a pessoa num egoísmo, numa bolha. Então, veja só, uma paciente chega para mim e diz o seguinte: eu não aguento mais, quero resolver o problema do meu casamento, mas eu não quero me separar, porque a família para mim é um bem maior. Eu não quero que a minha família se desfaça, mas o meu marido faz eu fazer uma coisa que me constrange muito e que acaba comigo. Eu não aguento mais viver desse jeito, mas o que ele faz você fazer? Ele faz eu ir no bar e ficar na bancada do bar flertando com outro homem. E ali ele tem prazer, ele tem as fantasias dele quando vê que outro homem se interessa pela mulher dele. O prazer dele está ali. A minha mulher dá prazer para outro homem, mas ela é minha. E ela disse que isso é um constrangimento muito grande. Que ela faz para não perder a família. Ela faz para não se separar. Então, aqui eu diria para você assim, ó, que tem uma confusão de valores. E que ela precisa, sim, aqui é o lugar do amor próprio. Quando a pessoa se coloca numa posição de indignidade, quando a pessoa não vê o valor que ela tem, se sujeita a uma humilhação dessa, se sujeita a ser tratada como um animal, sem dignidade, sem respeito, sem amor. Isso aí não é amor, isso é uma fantasia. Isso aí é um problema psiquiátrico, compreendem? Então ali ela tem que ter um trabalho para resgatar o valor dela, que tem certas coisas que a gente não pode admitir conosco. Às vezes ela tem dificuldade de dizer não sei. Às vezes ela não consegue se posicionar. Ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de não dar certo na vida. Eu não sei o que tem ali que impede ela de ter o valor dela. O que faz com que elas tenham tanta insegurança? Compreende? Agora, hoje você fala de amor próprio. O amor próprio alimenta o egoísmo, alimenta eu deixar o meu ego desse tamanho, o meu eu desse tamanho. Agora, é amor próprio, pensa em você. Você já pensou? Eu, mãe de família, com meu amor próprio desse tamanho, com meu ego desse tamanho? Ah, se virem. Como que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Agora é o meu momento, agora eu vou olhar a minha rede social. Eu tenho que estar em primeiro lugar. Sabe, isso aí mata a semente das virtudes dentro dos nossos filhos, impede o amor de circular. Eu me constituo com o outro. Eu constituo o outro quando eu estou com ele. Por exemplo, as minhas potências, as minhas virtudes, a virtude da paciência eu desenvolvo com o outro. A virtude da caridade, eu preciso do outro para ser caridosa, da bondade, da perseverança, de perseverar no amor para com o outro, ou perseverar na oração. Eu preciso de um outro. E se eu disser assim, agora é o meu momento, eu mereço, eu impeço o outro de desenvolver. E como se o outro estiver no momento dele, no egoísmo dele, impede de eu também me desenvolver. E é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão cada vez mais atrofiando a capacidade de amar, a capacidade da paciência, a capacidade da compreensão. Porque é amor próprio para tudo que é lado, não é? Amor próprio, amor próprio. Nossa, meu Deus do céu, os relacionamentos hoje, como é difícil.
os jovens namorarem. Como é difícil, cada um só pensa em si. Cada um só quer o seu prazer. Compreendem? Não quer compromisso com o outro. Coisa mais difícil, os jovens terem um relacionamento de namoro. Porque só pensam no seu prazer, amor próprio. O que importa é o que faz bem pra mim. Não tô nem aí se te atrapalha, não tô nem aí se fere você. Não tô nem aí se você tá me esperando. Não tô nem aí se você tá pensando em mim. Não. Aí vão, saem, transam. E aí a menina fica esperando, daí, não tá nem aí. Eu penso em si, amor próprio, entendeu o que o amor próprio fala? Então nós precisamos, gente, o amor próprio é para quem tem uma autoestima baixa, é para quem tem uma depressão, é para alguém que está numa vida de indignidade, para quem está rastejando, migalhando, ali, sabe, que vive assim, às vezes num cárcere privado. Então nós precisamos fazer ter esse entendimento aí. O que eu estou dando uma pincelada, depois eu quero aprofundar mais para vocês sentirem por que nós fazemos isso. Então, o orgulho, voltando aqui, é essa necessidade de se sentir melhor que o outro. É tão... Uma pessoa que não reconhece as suas falhas. Uma pessoa que não é humilde. É muito difícil conviver com pessoas assim. Vocês sabem que fazendo um retiro com as almas do purgatório, Padre Afonso, depois se alguém quiser eu passo, ele diz assim que nós temos que fazer amizades onde a traça não corrói. E eu pensando assim, quem são essas almas que estão lá naquela antessala que eu falei no vídeo anterior? Quem são essas pessoas que estão lá? São pessoas que se arrependeram de alguma coisa e não tiveram tempo de voltar aqui e reparar o que elas fizeram. Então comecei a pensar que são pessoas puras de coração, com uma pureza, com uma humildade, e que elas merecem a minha ajuda e a minha oração. Agora, a pessoa, às vezes que eu convivo, ela é tão orgulhosa, ela não aceita perdão, ela não conversa, ela não dialoga, ela está sempre certa, ela está sempre com a razão. É muito difícil conviver com uma pessoa assim, sabe? É difícil, e a pessoa orgulhosa impede o outro de se constituir, porque é tão lindo quando uma pessoa reconhece uma falha, pede perdão. Eu acho lindo. Eu acho lindo uma pessoa quando faz isso, ela me ganha. Ela ganha o meu coração. E a grandeza de um ser humano não está em ser perfeito, mas está em reconhecer a sua falha, em reconhecer a sua dificuldade, em reparar, em pedir perdão. Agora o orgulhoso não consegue, porque ele se acha perfeito. Sabe? Ele se acha perfeito. E tudo isso vai criando uma casca em volta da alma. Impede da gente viver as virtudes que estão na alma, as capacidades da alma. A soberba, também a pessoa soberba é pessoa que acha que sabe tudo, que tem resposta para tudo, que sabe mais que a gente, sabe? Não dá, é muito ruim conversar com uma pessoa assim. Quando eu me deparo com pessoas assim, eu não falo nada, eu só escuto. Eu só escuto, e é uma grande oportunidade que ela me dá para eu desenvolver a humildade, para eu desenvolver a minha capacidade de escutar. Claro, não posso escutá-la, ser humilde e julgá-la, porque isso cria um outro problema para mim, mas a gente é humano e às vezes passa por isso. Mas depois a gente reconhece, pede perdão a Deus, não é? A ira, quantas pessoas, às vezes, as pessoas são explosivas. A ira, a pessoa que tem raiva, tudo irrita essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa faz uma interpretação.
Ela faz uma interpretação de alguma coisa que está gravada nela. E aí ela está sempre com uma resposta que machuca, que ofende, agressiva, a pessoa agressiva. Também muito difícil de conviver. Vocês percebem que a gente vai tendo hábitos de pensar desse jeito, de agir desta forma, que vai criando um vício. A gente vai habituando um pensamento, a vaidade, ficar vaidoso com a nossa imagem, vaidoso com o que eu falo, vaidoso com como eu me visto, vaidoso com o carro, vaidoso com isso, vaidoso com o papel que eu exerço, com o cargo que eu exerço. E vamos pisando nas pessoas, sabe? Vamos olhando para as pessoas de cima para baixo. As pessoas não se dão conta. Eu vejo que às vezes as pessoas vão fazer uma terapia, tiram as incapacidades, tiram os registros negativos, mas elas ficam às vezes soberbas, egoístas. Outra coisa é a vanglória, sabe? É trazer para sua glória tudo aquilo que ela sabe. Sou eu sei, eu sou melhor, olha tudo que eu fiz. De verdade, eu já disse no primeiro vídeo, não é? Eu estou aqui porque alguém me passou, eu estou aqui porque alguém me ensinou, eu estou aqui porque Deus me iluminou. Eu vim sem saber nada, eu entrei no mundo sem saber nada. E eu já estou aqui partilhando, às vezes eu pensei muitas vezes, mas será que é o momento de eu ir lá e falar dessa jornada interior? Será que eu não deveria estudar mais, saber mais, para dar mais? Mas eu não sei quanto tempo eu vou viver. E aí eu pensei, não, eu tenho que dar aquilo que eu tenho até hoje. Talvez daqui uns 6 meses eu dê mais, daqui um mês eu posso dar mais um pouco. Daqui 2 meses, conforme Deus for me iluminando, conforme o conhecimento for chegando até mim, eu vou partilhando com vocês, não vou guardar para mim, não. Não vou guardar. Agora, eu tenho pessoas que me ensinam e eu tenho certeza que é Deus que me coloca no caminho dessas pessoas. É Deus que me ilumina, eu tenho certeza que Ele me ilumina para eu te iluminar. Eu sou um canal aqui, eu sou só um canal. Então, a vanglória é aquilo que a pessoa traz tudo como sendo dela. Ela fez, ela conseguiu. Muitas pessoas, ela que fez um milagre, ela que resolveu o problema, não é? A pessoa assim que... E aí o ego vai ficando tão grande, tão grande. A inveja, não é? A inveja é um grande, sabe? A inveja é algo assim que atrapalha tanto, porque a pessoa olha para o que o outro tem, deseja o que o outro tem e às vezes ela tem muito mais. É porque ela tem alguns registros, alguns traumas de inferioridade, de ser menos, de achar que ela é burra, que ela é incompetente, que ela não consegue e fica desejando o que o outro faz, sabe? Então eu acredito que a pessoa invejosa ela precisa reconhecer o quanto ela é capaz, o quanto ela é inteligente também, o quanto ela é bonita, onde está a beleza dela, onde está a tua beleza, onde estão as tuas capacidades, as tuas potências, as tuas competências, sabe? Existe, como eu disse, todos nós temos, você tem uma capacidade, uma missão, um sentido de vida com alguns dons, com algumas capacidades. E essas capacidades foram colocadas em você para que você dê frutos, frutifique lá onde você está. Você veio porque na sua família, alguém próximo de você, as pessoas que iam estar perto de você iriam precisar dos teus dons, das tuas capacidades. Você tem que conhecer. Isso é autoconhecimento, entendeu? Eu tenho que conhecer as minhas capacidades, sim, mas eu tenho que conhecer os meus vícios, os meus hábitos, que são os meus defeitos. Os meus defeitos que fazem eu fazer aquilo que eu não gostaria de fazer. Como São Paulo disse, né? Não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. É assim, não é assim? Isso acontece comigo todos os dias. Meu Deus,
falei o que eu não devia, pensei o que eu não devia. Aí lá volto eu, né, pedir perdão. Desculpa, não era assim que eu queria ter falado, me perdoa. É assim. Então, nós precisamos nos conhecer, mas não é só. Hoje você fala muito em autoconhecimento das potências, dos dons, da sua importância, do seu valor. Mas sim, nós temos que ter esse conhecimento, sim. Mas nós precisamos conhecer isto aqui, ó. Porque isso, nós temos que lutar contra isso aqui. E é isso que nos impede de chegar no céu. Isso aqui. É isso aqui. Não é que impede você de chegar no céu porque seu pai foi embora e você foi abandonado. É o trauma que você tem. Não, não é isso. É isto aqui, ó. Isso aqui é de todos nós. Calúnia não é uma necessidade de caluniar e achar defeito no outro. Para diminuir o outro, diminuir a reputação do outro. Isso é um outro problema. Por quê? Porque eu me sinto inferior. Porque eu tenho um sentimento de inferioridade. Então, às vezes, essas coisas passam desapercebidas que a gente nem percebe que está colocando defeito. Está colocando defeito na comida do outro. Está colocando defeito no carro do outro. Está colocando defeito no cabelo, na roupa, no texto. Não é? Cheio. As pessoas estão lá julgando, criticando, caluniando. As vinganças, não é? Quanta vingança que as pessoas têm. Às vezes a gente acha, foi vingativo, foi lá e matou. Não, mas tem muita gente que se vinga com fofoca, que se vinga puxando o tapete do outro, que se vinga caluniando. Nos melhores lugares, nos lugares parece que onde tem mais santidade é onde tem mais vingança. Vinganças em lugares que a gente menos espera. As pessoas se vingam. E você tá entendendo? E às vezes essa vingança pode ser com a língua. A vingança pode ser uma fofoca, pode ser denegrir a imagem de alguém. Você viu só fulano, você viu tal coisa. Aí já deixa uma imagem negativa da pessoa. É um jeito de se vingar. Ou é um jeito de eu diminuir o outro para eu crescer. São coisas que passam por aqui, ó. Você está vendo como vira hábito e a gente não se dá conta? E o sarcasmo? Sabe? O sarcasmo é aquelas brincadeiras que são uns tapinhas de pelica. Onde a pessoa fala do outro com uma brincadeira. Faz uma piada do outro, todo mundo dá risada. Um jeito de falar, às vezes, e ofende tanto, dói tanto. Mais do que às vezes as pessoas chegar séria e falar a verdade de um jeito. Sabe, às vezes, geralmente, essas coisas é um pouco velado, é um pouco escondido. As pessoas são sarcásticas, assim, também é um jeito de maldade. E vira hábito e as pessoas não percebem que elas são assim. E às vezes a pessoa é sarcástica. Então ele tem uma maldade com uma aparência de bondade. Eu tô fazendo bem, eu chamei a atenção do meu filho, mas você foi sarcástica. Você chamou a atenção de alguém, mas você foi sarcástica. Sabe? Isso aí é um veneno. É um veneno para quem recebe o sarcasmo. Você pode falar uma coisa boa, você pode chamar a atenção de alguém, mas se você for sarcástico, você cria nessa pessoa uma aversão a você. Muito bem. Então veja, aquele livro que eu trouxe ali, ele se chama O Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. São 100 vícios que estão catalogados ali. Aqui eu trouxe alguns, aliás, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trouxe 10, faltam 90. Mas eu trouxe esses que são mais comuns. Para que a gente vá se dando conta que é sutil a coisa, né? Essas dificuldades, esses vícios,
E isto nos atrapalha de ir para o céu. Como nos atrapalha? Então, gostaria que você refletisse sobre isto, que você pensasse qual é o vício, qual é o hábito negativo que você tem, que às vezes, claro, você pode trazer desde a infância, você pode ter aprendido com alguém, você pode carregar isso, né, de alguém. Então, pense nisso. Eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui. Eu quero que você se liberte disso. Eu quero que você se livre disto. Desculpa o latido, mas eu não vou gravar de volta agora que eu estou aqui. Então, no próximo vídeo eu quero trazer a causa, né, a raiz, o porquê que nós temos esses defeitos, o porquê que nós carregamos isso. E eu quero te ajudar a enxergar talvez a origem, porque para ver que é possível desconstruir isso. É possível nos libertarmos desses vícios e irmos. Uma coisa eu digo para você, isso é da natureza humana. Então nós temos um exercício diário. É um exercício diário dessa libertação, ou desse desejo. Eu já comece nas tuas orações pedindo: Senhor, ilumina onde está o meu defeito, ilumina onde está o meu vício, ilumina onde está a minha dificuldade, ilumina onde está aquilo que eu não enxergo. Qual desses eu não enxergo? Pergunta para alguém da sua confiança. Queira ser melhor, queira ser melhor. E na próxima, então, no próximo vídeo, eu vou explicar sobre a origem. A origem dessas dificuldades. Então, um grande abraço, Deus te abençoe, me perdoe pelo latido que ficou aqui. Tá? Já estava no finalzinho, então, conto com a sua compreensão. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e Deus te abençoe.